Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você vai estar vendo o nosso vídeo e hoje nós vamos fazer um pouquinho sobre o cristão e a idolatria. Nós sabemos que a Bíblia, ela toda deixa bem claro que Deus não divide a honra dele com ninguém, né? Ele do começo ao fim da Bíblia, ele não divide, e todas as vezes que acontece algo de idolatria, seja imagem, seja pessoas, seja dinheiro, seja ah, ouro, prata, independente de que tipo de idolatria o povo coloca acima de Deus, Deus os repreende, né? E severamente, certo? Há vários tipos de idolatrias que nós temos no mundo. Nós podemos citar inúmeras. Mas vamos começar com a idolatria à imagem, tá? No deserto, quando Moisés estava ali com o povo, após toda aquela provação para que o faraó liberasse o povo de Deus e para que fosse para o deserto, e não foi uma coisa fácil, e ele se rebeliava e ele dizia que não, que liberava só homens, depois liberava só mulheres, depois liberava mulheres e crianças, mas homens ficavam, então liberava, mas os animais ficavam. Enfim, ele não queria dar o braço a torcer, assim dizendo. E Deus enviava uma praga, até que a última foi a morte de cada primogênito. Então foi quando ele liberou, porém ele ainda foi atrás, e quando Deus falou para Moisés diz, Jesus, Deus é agora, como é que vai ser? E aí o faraó, e aí o que eu faço com esse povo? Digo, o povo que marche. E o povo começou a andar, né? E Moisés, através do poder soberano que Deus o capacitou, e foi abrindo o Mar Vermelho. E você vai lendo as palavras de Deus, a Bíblia, e você vai vendo que o Mar Vermelho ele não foi abrindo ele não abriu por inteiro. À medida que o povo marchava, que o povo andava, o mar ia se abrindo. O que é que Deus queria dizer com isso? Deus queria dizer que nós somos totalmente dependentes dele e que não é a nossa vontade que sobressai a vontade de Deus, mas é a vontade dele que sobressai a nossa. Então, à medida que nós confiamos, que nós colocamos o pé, então ele vai e faz acontecer, vai abrindo. E depois que tudo aquilo passou, e quando o povo de Deus passou, Deus fechou o mar e Faraó e todos os seus soldados morreram afogados. Aquele povo tinha comida, não faltava comida, não faltava bebida, ninguém sentia frio, ninguém sentia calor, as roupas não ficavam velhas, os calçados não se desgastavam. Deus cuidou soberanamente, assim, poderosamente daquele povo. E o povo ainda reclamava. É tão assim, tão real e tão atual que tipo sempre o homem vai achar que tem que ser da maneira dele, na hora dele, do jeito dele, e Deus diz não, não é do seu jeito, não é da sua maneira, é como eu quero, porque você é dependente de mim. A honra é minha, eu sou o teu criador, tudo acontece se eu permitir, mas a culpa dos homens se matarem não é minha. A maldade está no coração do homem que entrou através de Adão. Por isso que eu tive que enviar o meu filho para resgatar vocês
do fogo eterno, e vocês têm que confiar em mim, porque eu estou no controle de todas as coisas e continuarei sempre. Porém, Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos, porque aquele povo precisava de leis, precisavam de diretrizes, precisavam de uma organização. Uma sociedade, ela precisa ter uma organização, ela precisa ter leis, ela precisa ter diretrizes para se seguir. Porque senão nós viramos verdadeiros animais, nós viramos bichos. Cada um faz o que quer, não pode ser. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus equilibrado, Deus é um Deus organizado. Então, quando Moisés subiu ao monte para receber de Deus as tábuas com os 10 mandamentos e demorou, então o povo achou, não, Moisés vai voltar mais não. Esse Deus é muito demorado. A gente quer uma coisa para ontem. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa de algo que a gente possa adorar, substituir esse Deus que Moisés está dizendo que vai fazer acontecer. E Deus já fazia, acontecia na vida deles. Já cuidava deles. E o povo foi juntando os seus pertences, juntando os seus objetos, derretendo o ouro até formar um bezerro de ouro e o adorar como um Deus. Então, Deus não é a favor de imagens. Deus tem horror à imagem. É um Deus que o povo quer colocar como Deus à frente dele. Deus tem horror. E em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3 e 4, a gente lê: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Isso que a gente está lendo já fazia parte dos 10 mandamentos que Deus tinha dado a Moisés. Quando Moisés desce com aquelas tábuas, e com certeza bem pesadas, que ele viu aquele bezerro de ouro, ele teve uma grande ira e quebrou as tábuas. Ele ficou, ele teve uma atitude consanguínea, porque ele não estava. Eu vejo e não creio que eu subi, que o Deus que aparecia face a face a Moisés, enviou, mandou ele escrever os 10 mandamentos, e um dos primeiros é: não terás outros deuses diante de mim, e o povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar, porque Moisés estava demorando em trazer os mandamentos. E olha só como é interessante esse versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança a Deus, semelhança a Jesus, semelhança à Trindade, semelhança nem acima dos céus, nem debaixo da terra. Isso aí, debaixo da terra, pode ser usado de uma maneira não literal, mas ele pode e tem a ver com demônios, com imagens de demônios, de criaturas voltadas para o diabo, para o Satã, nem nas águas, como os deuses das águas, nem de maneira alguma, nada, zero de imagem. Deus não quer imagem. Ele é o único que tem que ser adorado, e não é através de imagens. Antes, na época da lei, fazia-se incenso, e para buscar era uma oferta de sacrifício. Ó Deus, tu és tão
poderoso, nós acreditamos tanto em Ti. Tu és Criador dos céus e da terra. Nós temos um tal respeito a Ti que nós vamos pegar as nossas melhores ofertas e queimar como um incenso agradável para Ti, Pai, para Te mostrar o Teu amor. E depois esse cordeiro que onde Cristo é falado como cordeiro no Antigo e no Novo Testamento, Cristo se fez cordeiro, morreu numa cruz, para dizer que acabou, não precisa fazer sacrifício algum, não precisa incenso. Eu já morri, eu fui o próprio sacrifício por vocês, sacrifício de cruz. E eu estou dizendo, não há necessidade, não faça nada de sacrifício. O que fizer a sacrifício agora, e mesmo que seja com a melhor das intenções, que seja, que o homem queira dizer que vai ser tido como bruxaria, como superstições, porque eu já morri na cruz para te salvar. Então, zero escultura, zero imagem. Deus tem ojeriza a imagem. Idolatria contra imagens a gente vai ver em diversos exemplos, a gente vai ver na época de Abraão, a cidade do pai de Abraão, de Terá, lá de Uz, os caldeus, uma cidade extremamente idólatra, e em várias imagens, e Deus chamou Abraão porque viu nele um coração puro, um coração voltado para Deus. E disse: Tu vai deixar a tua terra, tu vai deixar a tua parentela e tu vai caminhar para onde eu te mandar, porque tu serás pai de muitas nações. E quando Abraão ele teve aquele discernimento, e ele ainda era Abrão, e ele teve aquele discernimento e viu que tudo aquilo que aquele povo da cidade do pai fazia era idolatria. Ele teve um ímpeto consanguíneo, um ímpeto colérico e saiu quebrando, mas com ira, porque ele disse: Vocês estão, até meu pai, adorando outros deuses e deixaram para trás o Deus, o Criador dos céus e da terra. E ele saiu de lá e deixou a sua parentela. A gente vai ver também Salomão. Salomão, ele foi o homem mais sábio da Bíblia, mas ele começou a falhar. Primeiro, ele quis se juntar a outros povos através de casamentos, através de esposas que adoravam outros deuses, que tinham outras culturas, porque ele queria um privilégio, uma posição privilegiada, ele queria recursos, primeiramente para que se construísse o Templo de Salomão, e depois recursos para que gerasse mais prosperidade e Israel fosse mais próspero, e também fosse gerando uma soberba, e daí tanta sabedoria de Salomão o fez negar o seu Deus, tudo que o pai dele, tudo que Davi temia a Deus, Salomão não foi tão sincero com Deus e passou a adorar outros deuses, como o deus Moloque, que é um deus que faz sacrifícios de crianças, como a deusa Astarote, e a gente vai ver que isso, que é a deusa Lua, né, que é a mulher de Baal, que é o deus Sol, deuses de natureza, nada a ver com Deus, com que Deus tanto batia no martelo e dizia: não faças para vocês outros deuses, não se misturem a outras culturas, porque outras culturas vão ter outros deuses, eu sou o único Deus.
e só a mim tu adorarás. E Salomão acabou caindo no próprio penhasco. Ele criou, ele formou o templo de Salomão, mas no lado ele fez templos para os deuses de suas esposas e terminou toda a sabedoria que tinha, não valeu de nada, porque ele não honrou ao nosso Deus. Levítico, no capítulo 19, verso 4, ele fala: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mais uma vez, Deus fala: não façam deuses de fundição, não façam imagens. Eu sou o Deus dos céus e da terra. Vocês não precisam de imagens para me adorar. O acesso está aqui, ó, direto. Não precisa do intermédio. Ainda em Isaías, no versículo 42, 8, vai nos dizer que eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Outro tipo de idolatria que vemos muito, a idolatria ao dinheiro. Se não há uma idolatria mais atualizada do que essa, não sei nem o que dizer. O homem que põe o dinheiro acima de tudo. E isso nas igrejas, tantos pastores que visam dinheiro, tantas igrejas que pregam a prosperidade, que você vai para a igreja e que você dê sua oferta, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. As ofertas e os dízimos são para que possa manter a casa do Senhor. Tem nada a ver com você. Quanto mais oferta você dá, você mais vai ser prosperado. Não, você está obedecendo primícias da palavra do Senhor. Mantenha a casa, ajude nas obras, ajude nos missionários nas suas cidades, em outros países, ajude a levar a palavra do Senhor. Precisa de dinheiro para manter a obra do Senhor. Nada tem a ver com dinheiro. Não é o dinheiro, não é o teu dízimo, o tamanho do teu dízimo. Quanto mais eu tenho que dar 10%. Ah, mas se eu der 20%, Deus vai me abençoar mais. Querido, se você está pensando nisso, você não entendeu nada. Não ameis ao dinheiro, não ameis, não coloqueis o dinheiro à frente de Deus. Você está na igreja e de repente você coloca os seus negócios à frente de Deus. Você deixa de ir para a igreja porque você tem que dar conta de tantos negócios. Deus dá tempo para tudo, Ele deixa claro que o domingo é o dia do Senhor, o domingo é o dia do Senhor, mas não só o domingo. Tu tens que buscar o Senhor todos os dias. A palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A idolatria do dinheiro, a idolatria ao dinheiro é muito forte em todo o mundo. Na passagem com Jesus, aquela parábola do jovem rico, o jovem tinha feito tudo e tinha um coração bom. Ele amava Jesus. E ele disse: Jesus, o que é que eu preciso fazer para que eu ganhe, que eu seja salvo? Ele diz: olha, amar os teus pais, é, fazer benfeitorias, leva os meus conhecimentos. Jesus faz tudo isso. Aí ele, ai, qual bom, então que coisa boa. Mas Jesus conheceu o coração daquele jovem e Jesus vai justamente no coração para testar.
Então, já que você faz tudo, então faz o seguinte, vende todos os teus bens e dá aos pobres. Jesus não tem nada contra o dinheiro, queridos. Nada. Ele tem prazer em nos abençoar, em nos ver crescer, em nos prosperar através dos nossos esforços, do nosso trabalho. Jesus tem prazer em nos ver crescer, mas ele viu naquele jovem que aquele jovem amava mais ao dinheiro do que a Deus. Enquanto Jesus falou aquilo, ele disse: Amém. Então, aquele jovem saiu entristecido. Por que não? Porque ele amava bem mais aos bens dele do que a Deus, né? A gente pode ver aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, e vou tentar encontrar assim rapidamente para não prolongar muito o nosso vídeo. Deuteronômio 8, versículo 17 e 18. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens, entre os animais. No dia em que na terra do Egito feri a todo primogênito, os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. De Deus é tudo, você é de Deus. Então, Deus deve ser a sua prioridade em tudo. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6:24, a gente vai ver aqui. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Ou você vai servir a Deus ou você vai servir ao dinheiro. Não vai ter como fazer essas duas coisas. Se você não colocar Deus em primeiro lugar e depois os seus negócios, seus dinheiros, para Deus você não fez nada. E Deus abomina a idolatria. Eclesiastes 5:10. Eclesiastes 5:10. Olha que letra linda. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Então Deus está deixando muito bem claro: amar o dinheiro é idolatria. Idolatrar outros homens, idolatrar políticos, idolatrar pastores, idolatrar cantores, idolatrar coaches, idolatrar músicos, pregadores. Eu só vou para aquela igreja que se o pastor tiver. Se o pastor não tiver, eu não vou porque o culto não vai prestar. Quer dizer que a palavra é do pastor. O pastor é que tem a palavra, não é o Espírito Santo que enche o pastor. E se o pastor não estiver ali, o Espírito Santo não vai se fazer presente, não vai usar outro servo dele. Isso é idolatria, queridos. E a gente vê demais isso. Na minha igreja, a gente tem mudado isso, mas eu passei por uma época na minha própria igreja de ver muitos irmãos na igreja que só ia para a igreja quando o pastor estava. Quando o pastor não estava, se ele avisasse, aparecer 5 pessoas. Até hoje ele ainda nem avisa, que ele ainda teme, que ele não quer isso. Ele é um servo e ele sabe, ele tem a ciência que toda honra, toda glória é para Deus. Mas as pessoas tendem a idolatrar o outro. Eu vou para fulano, porque fulano vai me dar uma profecia. Eu vou para isso, eu vou para aquele cantor, porque ele é uma bênção. Eu vou deixar de ir.
para o show de fulana, que ela é maravilhosa, conhecida em todo canto, para ir para aquela irmãzinha que canta lá na igreja, que ninguém nem conhece. Oh, queridos, que pena da sua alma. Mude o seu pensamento enquanto ainda dá tempo, para não ficar por conta da idolatria a homens, idolatrar políticos, achar que está nos políticos a força e a vitória e a salvação. Não, queridos, não está nos políticos, não. Deus coloca pessoas, porque Deus usa pessoas em todos os lugares, mas o poder e a soberania de resolver todas as coisas vem do Senhor. Eu estou idolatrando minha mãe, eu idolatro meu sobrinho, eu idolatro meu neto, eu idolatro meu esposo, minha mulher. Não, Deus abomina, não faça isso. Além de você criar uma divisão na sua família e uma comparação sem a menor necessidade, você está criando um Deus, um ídolo num homem, um Deus num homem, numa pessoa que é totalmente falha, igual a você. Além de você criar uma divisão na sua família. Não faça. Não, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no outro homem. Porque é falha igual a você. A Deus toda honra e toda glória. 1 Coríntios 10. Primeiro Coríntios 10. 14 e 15. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênçãos que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Então, por que tu está idolatrando uma outra pessoa? Ainda aqui, Mateus, no capítulo 10, no verso 37, ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não idolatre homens. Não idolatre parentes. Muito cuidado. Não idolatre pastores, pregadores, cantores, não idolatre personalidades, não idolatre políticos. Creia tão somente que o teu socorro, a tua salvação vem do alto do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Jesus, que se entregou na cruz para me salvar e te salvar. Amém? E por último, idolatrar a si mesmo. O homem soberbo, o homem orgulhoso, o homem que se acha autossuficiente, o homem que acha não preciso de Deus. Deus não existe, não preciso de Deus, porque eu posso, eu vou na minha força, eu consigo na minha força. Coitado de você, você não consegue nada na sua força, porque eu e você dependemos de Deus, da vontade dele. Deus detesta a soberba. Deus tem ódio do orgulho. Em Eclesiastes, novamente, no capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, versos 21 a 23 fala: porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isso é vaidade e grande enfado, porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele trabalha, em que o seu trabalho, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Portanto, vou voltar. Verso 22. Porque mais tem o homem de todo o seu trabalho, da fadiga do seu coração,
em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade, porque todos os seus dias são dores. Porque há um homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isso é vaidade e grande enfado. Você não vence as coisas por sua força. Quando nós morremos, vamos todos para o mesmo lugar, debaixo da terra. Agora, a nossa alma, aí, né, é que vai fazer toda a diferença. Não se idolatre. Não se idolatre. Não seja um Eros. Que se olhou, é um Eros, eu acho que é Eros. Só para eu não falar besteira, deixa eu ver aqui. Se não for um Eros, perdão, Jesus, perdão, queridos, mas o Deus que o adorou, ele se achava um Deus ele se achava tão, é o Eros mesmo, é o Eros mesmo, é o Eros mesmo. Bom, enfim, não sei, não vou conseguir achar, mas um Deus que é da mitologia e que ele se amava tanto, se idolatrava tanto, que quando ele viu sua imagem no rio, ele se afogou, porque ele queria pegar aquela imagem. Isso é uma idolatria. A soberba, o orgulho, são pecados que Deus tem, a ojeriza que Deus tem verdadeiro, Deus detesta, Deus tem uma, um verdadeiro terror, um verdadeiro ojeriza mesmo desses tipos de pecados. Então não seja você esse, não seja você esse que acha que vai ganhar tudo na sua força. Gente, quem somos nós para ganhar algo na nossa força? Eu quero deixar aqui duas passagens. Gálatas 5, do verso 19, ao 21, que diz: 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, que tem a ver com a idolatria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, tem a ver com a idolatria, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
E outra passagem que eu quero deixar para vocês, para concluir. Vou achar aqui bem rapidinho. Talvez seja mais fácil aqui. Colossenses 3:5 diz: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, queridos, eu dei uma englobada, mas se a gente for ponto a ponto, ia ter vários tipos de idolatria, mas a idolatria a imagens, a idolatria ao dinheiro, a idolatria a pessoas, a idolatria a si mesmo, são coisas que trazem a ira de Deus. E contra essas coisas ele não vai te justificar, ele não vai te ter por inocente. Então, meus amados, que vocês possam colocar no seu coração. Amem ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, e só a Ele prestem cultos, porque Ele é o único que é digno de honra, de glória, de poder, é o único que trouxe salvação para nossas vidas. E digo isso a cristãos e a não cristãos. Cristãos, porque eu vejo muito cristão idolatrando muita coisa, dinheiro e pessoas. Não cristãos, pelo mesmo motivo. Então, que possam trazer uma reflexão, ficou um pouquinho grande, tive que ter algumas paradas, mas não tem problema não. A mensagem que eu queria levar, essa sim, eu consegui concluí-la. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueçam, orem por Brasil, orem pelo mundo, orem por Israel. Israel, relógio escatológico. Israel é o relógio que mede todo o tempo e todas as profecias que contém na Bíblia. Tá bom? Fique na paz do Senhor.